Esse é o canal do Rosa e essa é a segunda parte da nossa viagem à cidade de Pilsen, que é a visita à fábrica da cervejaria mais importante do mundo, a Pilsner Urquell. O vídeo tem duas partes. No começo eu conto um pouco da história da cervejaria e a segunda parte é o passeio pela fábrica. Vamos pro vídeo. O assunto de hoje é cerveja, exclusivamente cerveja, mais especificamente a cervejaria que mudou a história dessa bebida. Cervejaria que mudou, parece o Gil Gomes. A história dessa bebida. Nem é assim que fazia o Gil Gomes. Uma das maiores tragédias que eu já vi. Senta que lá vem a história. Trata-se da fábrica onde se produz a famosa Pilsner Urquell, que é a versão do nome em alemão para um nome de cerveja tcheca chamada Pilsensky Prazdroj. Pilsensky significa que é de Pilsen, Pilsen, assim como Pilsner, só que em alemão, né? E Prazdroj significa algo como a fonte original, onde que foi criada, que é a mesma coisa em alemão, só que Urquell. Então, Pilsner Urquell é o nome alemão para uma cerveja tcheca. E foi por esse nome alemão que ela ficou mais conhecida, porque lá nos primórdios já houve esse movimento de exportação. E naquela época, quem criou a receita da cerveja foi um alemão. Na época não era alemão, né? Era um bávaro, que a Baviera era separada da Prússia, era outra coisa. Não existia a Alemanha como ela existe hoje. E o nome desse cara, Josef Groll. E também, né, outra explicação para o fato do nome em alemão ser mais conhecido é que Pilsen é uma cidade que fica muito próxima da fronteira com a Alemanha. Então, nessa cidade, naquela época principalmente, muitas pessoas eram bilíngues, né? Boa parte dos cidadãos falavam tanto alemão quanto tcheco. Então, para fazer a exportação, me parece que fazia mais sentido usar uma língua que era mais franca, né? Que mais pessoas falassem naquele momento. Essa fábrica que eu vou mostrar daqui a pouco, ela é a maior fabricante e exportadora de cerveja da República Tcheca. Essa variedade de cerveja, a Pilsen, que vocês já conhecem, evidentemente, é a variedade mais replicada no mundo e 2/3 da cerveja produzida e consumida no mundo hoje é dessa variedade. No Brasil, a cerveja Pilsen ela faz muito sucesso, só que ela é uma variação diferente um pouco aqui da República Tcheca. Aqui ela é mais amarga, ela é mais encorpada. No Brasil, para atender o público local, ela acabou sendo feita de uma forma mais leve, não tão forte, né, não tão amarga, para ser tomada mais gelada, por causa de praia, por causa de verão e tal. Eu vou tentar contar a história resumida, evidentemente, até para o vídeo não ficar muito grande, mas vai ter um link aqui embaixo direto para o site da cervejaria e lá vocês podem ver foto, mais detalhes inclusive. Mas a página está em tcheco. Está em tcheco, mas se você abrir ela no Chrome, tem um botãozinho lá, um botão direito que você clica traduzir para português. E aí, né? A cervejaria foi fundada em 1839 por empreendedores da cidade boêmia de Pilsen, depois de muita reclamação pela péssima qualidade das cervejas artesanais. Então eles resolveram criar uma fábrica em que a produção fosse padronizada, seguisse alguma norma e não resultasse numa cerveja ruim. A primeira cerveja foi produzida em 1842 pelo bávaro Josef Groll e era para ser uma cerveja do tipo bávara, mas o resultado ficou um pouco diferente. Só que fez muito sucesso, deu certo, e essa receita hoje é usada no mundo inteiro e em homenagem à cidade onde se originou essa cerveja, é dado o nome de cerveja Pilsen. Pilsen, Pilsensky, Pilsen, Pilsner. Em alemão é Pilsner. Eu vim aqui no castelo gravar esse vídeo com uma vista e tal, só que eu vim meio perto do pôr do sol, então o sol está se pondo, eu vou ter que tirar o óculos, aí vai dar para perceber que eu estou lendo um papel aqui na frente. Em 1859 foi registrada como Pilsner Bier, e em 1898 foram criadas as marcas em alemão e em tcheco. A Pilsner Urquell, em alemão, e a Pilsensky Prazdroj, em tcheco.
Esse nome foi escolhido porque em 1869, não vamos se perder nos anos aí, os outros caras criaram uma concorrente chamada Gambrinus, que existe até hoje. E para se posicionar como a cervejaria mais antiga, original, os caras criaram esse nome, Urquell ou Prazdroj, que significa exatamente original, fonte original. No Brasil também não tem uma original, mesma ideia. A original, aquela que saiu primeiro, que surgiu primeiro, e por aí vai. Essa é a ideia do nome da cervejaria. Entre o fim da Segunda Guerra e o fim da União Soviética, a cervejaria foi nacionalizada e ela tinha o nome de Pilzenskie Pivovari, que é cervejaria de Pilsen. Mas em 1994, com o fim da União Soviética e o estabelecimento da República Tcheca, ela passou a ser uma empresa de capital aberto e ela foi rebatizada com o antigo nome que ela tinha, Pilsner Urquell Pilzenskie Prazdroj. Os dois nomes são bem difundidos lá na fábrica. Se tu for caminhando por lá, você vai ver os dois nomes em todos os lugares. 6 anos depois, em 2000, ela ultrapassou a Budvar em exportações. A Budvar é uma outra cervejaria muito famosa aqui no país, que produz a Budweiser original, não essa que tem no Brasil, a original. E desde então ela se mantém nessa posição, a Pilsner Urquell, ela se mantém nessa posição de maior exportadora da República Tcheca. A Budvar vai ser um outro vídeo, é uma outra cervejaria que eu também tenho que visitar. Nos últimos anos, a Pilsner Urquell foi adquirindo ou agregando outras marcas, incluindo a minha cerveja preferida aqui, que é a Radegast, e a cerveja preferida da Carol também, que é a Kozel. E além disso, ela produz também a Birell, que é uma outra cerveja, só que sem álcool. É incrível, porque ela não tem aquele gosto de água de batata doce, sabe? É uma cerveja mesmo, tem um gosto de cerveja, só que não tem álcool. Não é a mesma experiência de beber cerveja no Brasil, é bem diferente. Só que, além dessa cerveja normal, sem álcool, eles fazem cervejas saborizadas também, e é uma melhor que a outra, cara. Tem de ameixa, de limão, de morango, de toranja. Pesquisa aí o que é toranja, eu só aprendi quando vim pra cá. Enfim, é uma delícia. Eu amo Birell. E para finalizar essa parte de falatório, só vou comentar que em 2017 a fábrica foi adquirida por uma empresa japonesa, então já não é mais de propriedade de tchecos, né? E é uma empresa japonesa do ramo de bebidas, inclusive, Asahi Brewers, não sei falar essa palavra em inglês, Brewers. As aves somos nós. E é isso aí. Na sequência aqui eu vou mostrar o vídeo, ou toda a compilação daquilo que eu gravei quando a gente visitou a fábrica da Pilsner Urquell. Passando pelo portal aqui na frente da cervejaria já dá para sentir o cheiro de cerveja. E a gente vai andando até o centro de recepção de visitantes ali na frente. Começou bem bonito aqui. Esses arcos aqui, legal. Aqui é onde o grupo se encontra com o guia para iniciar o tour. E já tem algumas peças de museu aqui, já tem algumas coisas para que os turistas possam tirar foto e tal. Deixa eu sair do meio de gente aqui porque eu quero pegar a antiga fábrica. Aqui. Essa é a antiga fábrica da Pilsner. Esse elevador aqui ele vai nos levar lá para a antiga fábrica, que hoje é um museu. Aí a gente vai poder ver como que funcionava antigamente a fabricação de cerveja. Nessa primeira parte aqui eles mostram a preparação dos ingredientes, principalmente os cereais, água, lúpulo, e aí depois para as outras etapas do processo.
Estou aqui na fila para experimentar um pouco de lúpulo. A moça falou que vai ser uma explosão de amargor na minha boca. Tira um pouquinho para mim ali. Aqui, ó. Vai girar a máquina para mim. Nossa. So here, just a quick recap. The ingredients that we use amargo. for our beers. Pelo que eu estou entendendo, estou ouvindo de longe aqui, tudo isso aqui é um museu, é como a cerveja costumava ser feita antigamente. Onde se fazia cerveja? O tamanho desses negócios, cara. Essa aqui é a fábrica nova. Eu tive que regravar o áudio porque tinha muito barulho da produção da cerveja. E nesses tanques prateados é onde eles fervem os cereais e depois mandam para aqueles outros tanques ali dourados, onde eles adicionam 3 vezes lúpulo e só depois vai para a fermentação. É aqui que sai toda a pesca que vai para o mundo inteiro. Achei que era maior. Que legal. Tem ninguém trabalhando, porque deve ser automatizado. Esse aqui é o rapaz alemão contratado para começar a cervejaria e eu vou tentar filmar aqui uma das paredes antigas dessa cervejaria. Essa parte eu também tive que regravar por causa do ruído. Vou pegar por cima aqui. Porão agora, onde originalmente se usava para fazer fermentação, já que não tinha nenhuma forma artificial de fazer isso a baixas temperaturas. E é bem frio aqui embaixo. Cara, 1839, os caras cavocaram um monte de túnel embaixo da cervejaria para poder fazer a fermentação em baixa temperatura. É um complexo bem grande aqui, cara. Imagina cavocar tudo isso aqui, tio. Basicamente, são 3 tipos de porão. Eu esqueci para que serve cada um, mas um é para fermentação. Nós vamos entrar nele agora. Só vou esperar essa galera passar toda pela porta. Bom, essa aqui é a cerveja fermentando. Vou levantar aqui. Algumas informações do processo de fermentação. Ela explicou ali, mas estou com preguiça. E ali na frente a gente vai tomar um copão de cerveja agora. Eu vou confessar que esperava um copinho maior. Será que dá para repetir? Tiozinho profissional aqui.
Tranquilo. Agora eu tenho que achar a Carol pra brindar com ela. Não sei onde é que ela foi. Sumiu? Guys, before you start or Здравей. finish the beer, I would just like to point out what you're actually holding in your hands. Because it is our unfiltered, unpasteurized beer. And it is Na Zdraví. Cheers. Na Zdraví. Ela explicou que não tem filtro e que é uma cerveja não filtrada e não pasteurizada. E realmente o gosto é bem diferente. Essa estrutura enorme que a gente está chegando agora tem um buraco lá em cima, por onde os caras metiam gelo do chão até o teto. Assim, todo o complexo de túneis usado para fazer a fermentação ficava friozinho com a água gelada que escorria pelos corredores. Bom, aqui eu tive que tirar o volume porque é uma barulheira de garrafa se batendo, ouve só. E é aqui que os caras enchem as garrafas que vão pro mundo todo e assim a gente chega ao fim do passeio. Bom, é possível comprar o ticket para fazer o tour direto pelo site da cervejaria. E eu recomendo fazer isso com antecedência, durante o planejamento da viagem, que aí você consegue pegar um horário bom, com um guia em inglês, a menos que tu se garanta em alemão ou tcheco. Aí é contigo. Deu uma esquentada na cerveja. Uma eternidade depois. Na Zdraví. Visitar esse lugar foi incrível e se você estiver passando pela República Tcheca ou estiver planejando uma viagem para cá, não deixe de incluir a cidade de Pilsen e a fábrica da Pilsner Urquell no roteiro da tua viagem. Tu não vai se arrepender, vai ser muito legal. Recomendo fortemente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. A gente está planejando uma viagem à Hungria. Valeu!